Salmo de número 3, aliás, número 4, Salmos normalmente se chamam capítulos, mas os salmos são chamados números, são divididos por números. Salmo de número 4. Vamos fazer a leitura todos juntos. Diz assim: confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e consolai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a tua luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, Pai, que o Senhor possa me ajudar a expor de forma entendível. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem muita conversa, já entramos no estudo. Amados, esse estudo que darei hoje à noite, eu dou o tema a ele: o que fazer na angústia. Semana passada, no domingo passado, vimos sobre capítulo 3, Davi. Falei o contexto todinho de 2 Samuel, capítulo 15. Aliás, começa antes, capítulo 12, até o capítulo 22, vai contar todo o histórico de Davi. Ele peca, ele faz algumas desobediências contra Deus. Eu vejo que agora as contas estão chegando para Davi. Mas também vimos que não somente é por causa de pecado, muitas vezes também Jó é um exemplo de que um justo também pode sofrer. Muitas ocasiões Davi sofreu injustiças, mesmo capítulo 37 mostra que o salmista fala enquanto o perverso está prosperando, muitas vezes o justo sofre. Capítulo 4 também é um salmo de lamento. Um salmo de lamento é quando Davi coloca seu coração diante de Deus e fala suas queixas. E o título, aqui inspirado, diz Salmo de Davi para o cantor mor, sobre o lignote, o cantor mor é o mestre diretor da música sacra no santuário. É interessante que acerca dessa pessoa, dessa leitura, você pode ler em 2 Crônicas, capítulo 6, 32. O Salmo 4 é o primeiro que possui o sobrescrito falando sobre a natureza musical. Quando ele diz Salmo de Davi, o mestre de canto, com instrumento de corda, esse salmo era dirigido e cantado no templo, quando o povo de Israel se reunia para orar, para cantar ao Senhor. E há uma grande semelhança entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 3 ele é chamado Salmo Matutino, Salmo da Manhã. O versículo 5 do capítulo 3 ele diz: deito-me e pego um sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E o capítulo 4, o segundo, tem o chamado Salmo Noturno, 4:8, ele diz: em paz me deito e logo pego um sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então há uma grande semelhança, mas um é um salmo da manhã e o outro é um salmo noturno. Em ambos, Davi ele está cercado por sofrimento, injustiça e opressão. O salmo é de lamento, onde Davi ele eleva o seu coração triste e abatido diante do Senhor. E além disso, o Salmo 4 também exibe a mudança e a atitude do adorador em meio às mais densas dificuldades. Davi ele sai de uma densa escuridão à adoração a Deus. Nós sabemos que
quando Davi também ele era poeta e compositor, muitas vezes quando Davi ele estava triste, ele fazia, ele tocava sua harpa. Até mesmo o rei Saul, quando ele estava sendo atormentado por espíritos malignos, o que ele faz? Ele pede para chamar alguém e chama um Davi. Davi começa a tocar sua harpa, e Saul se sente bem melhor de espírito. Só para ver como a música tem esse efeito, né, sobre o ser humano, como a alma humana também. E Davi, muitas vezes, no seu momento de dificuldade, ele também tocava sua harpa. O salmo é um lamento onde Davi eleva o seu coração triste e abatido diante do Senhor. E além disso, o Salmo 4 também exibe a mudança e a atitude do adorador em meio às densas trevas, o levando à adoração. Em meio às opressões, a dor, a perseguição, Davi, amado, ele encontra um abençoado estado de paz no Senhor. E nossa proposição esta noite é: confie em Deus acima de tudo na angústia. O que fazer na angústia? Confie em Deus acima de tudo na angústia. Eu vejo que Davi, nesse momento, ele faz isso. Ele confia em Deus. E qual deve ser a nossa atitude em meio à angústia? A primeira atitude que nós encontramos, enquanto no versículo 1, que o salmista diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Primeiramente, nós encontramos o salmista falando, recorrendo ao Senhor. Ele recorre ao Senhor. É interessante que os salmos é uma experiência de Davi, a experiência do salmista. É diferente, por exemplo, de Pedro, que nós encontramos muito imperativos, que ele dá uma ordem como o cristão deve viver. Os salmos não. Os salmos normalmente a gente olha para a vida do autor, do salmista, e vê como ele saiu daquela tão densas trevas, como ele confiou em Deus e ele saiu de lá. Então, usamos isso como exemplos para nossas vidas. Como nós devemos aplicar isso hoje para nossas vidas. E o exemplo que Davi faz e dá aqui é que ele recorre ao Senhor. Por que ele recorre ao Senhor? Ele recorre ao Senhor, irmãos, em busca de socorro. Veja só que ele diz: responde-me. Primeiramente porque Deus é defensor dos direitos. Ele diz: o Deus da minha justiça. Primeiro ele pergunta, depois ele dá também uma resposta. Ele diz: na angústia me tens aliviado. Não só uma vez, mas outras vezes Davi diz que o Senhor, na angústia, Davi já havia aliviado ele. É interessante que Davi declara aqui que o Deus da minha justiça, a expressão Deus da minha justiça indica que não apenas Deus é justo e fará o melhor, mas também que a justiça do rei é proveniente de Deus. Deus é quem é o juiz. Deus é quem é o defensor dos direitos de Davi. As pessoas poderiam tomar o reino de Davi, poderiam julgar Davi, mas quem daria a palavra, a última palavra, era Deus. A palavra de Deus diz que Cristo, em João, 1 João diz que Cristo é como nosso advogado diante de Deus. Ele defende a nossa causa diante de Deus. Por quê? Porque ele morreu na cruz pelos seus, para aqueles que viriam a crer nele. E quando o mundo julga, irmãos, quando o mundo mesmo assim faz o crente muitas vezes se sentir, ou Satanás mesmo leva o crente a se sentir um nada no meio da injustiça, o crente tem em mente que quem é o nosso defensor dos nossos direitos é Deus. No caso, quem morreu por nós na cruz é Cristo. Ele é o defensor do cristão. Ele que dá o direito do cristão. E Davi tem essa em mente. Ele diz: ó Deus da minha justiça, responde-me. E também ele declara: na angústia me tens aliviado, porque Deus é alívio para a alma, Davi diz. O que isso significa? O termo angústia refere-se a uma situação sem saída. Está encurralado num lugar apertado. Mas Deus tem aliviado ou colocado num lugar espaçoso. Irmãos, Davi, ele crescia quando se encontrava em situações difíceis. Em momentos que Davi poderia dizer: não tem mais saída para mim, não há mais solução.
O que eu vou fazer agora? Se sentia sem saída, mas ele poderia dizer na angústia: tu me tens aliviado. Parece que muitas pessoas, quando estão num beco sem saída na vida, na mente, com as finanças quebradas, desempregados, a última solução que as pessoas às vezes encontram é o suicídio, né? Isso tem acontecido em muitos lugares. As pessoas tentam escapar através do suicídio, mas o salmista aqui, amado, ele diz que Deus o tem aliviado, e a palavra aliviado significa isso: colocar num lugar espaçoso. Tira de um beco sem saída e coloca num lugar espaçoso. Deus coloca os seus nos pastos verdejantes, né? Davi sabia muito bem disso, amados. Podemos entender assim: Deus alarga o coração com alegria e consolação quando o homem é preso por dor e tristeza. Deus, amados, é um consolador constante ao coração daqueles que confiam nele. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim. Davi recorre ao Senhor em busca de misericórdia. Misericórdia, irmão, significa que em sua graça o Senhor nos dá aquilo que não merecemos, e em sua misericórdia não nos dá aquilo que merecemos, porque o que merecemos de Deus é a condenação eterna. Mas Deus é tão misericordioso e tão gracioso que concede a sua graça àqueles que confiam nele, concede sua misericórdia. Por isso que as misericórdias do Senhor, como diz Isaías, elas se renovam a cada manhã. Não é que nós merecemos, não é que o ser humano merece, é por causa que Ele dá, é porque Ele concede. Davi diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Como um homem como Davi pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Já pensou nisso? Davi fez tanta bobagem lá atrás, né? Matou homens, foi homem de sangue, adulterou, mas a Bíblia diz que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele tinha um coração sincero diante de Deus. Ele tinha um coração que confessava aquilo que ele fazia diante de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim. Seria como o salmista Davi estiver dizendo: ainda que tu permitas com razão que os meus inimigos me firam por causa dos meus muitos grandes pecados, ele diz: abriga-me na tua misericórdia e peço que tu ouças a minha oração, tirando o teu servo dessas dificuldades. Tem misericórdia de mim. O salmista também diz: e ouve a minha oração, e recorre ao Senhor, clamando por socorro através da oração. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos que nós devemos buscar o Senhor em oração, como o exemplo que Davi nos dá aqui. Ele recorre ao Senhor, porque o Senhor é defensor, porque o Senhor alivia, Ele tira das mais densas trevas e coloca em pastos verdejantes, e Ele é misericordioso. Versículo 2, Davi diz: ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscarei a mentira? Vejamos agora que a outra atitude, segunda atitude que Davi toma, ele chega a repreender os inimigos. Ele começa a falar: ó homens, outra tradução vai dizer: ó filho do homens. Ou seja, homens de Adão, homens caídos. O termo homens aqui, amados, se refere a líderes que foram corrompidos por Absalão, e com ele fizeram o povo se desviar. Davi entendia que no seu raciocínio sabia como Absalão enganava eles, ou enganara eles. Não possuía glória alguma, pois toda a glória lhe provinha do Senhor. E ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E repreende as pessoas que buscavam o envergonhar, o humilhar, tomar o seu trono. Davi sempre estava, muitas vezes, em dificuldades, não é? As pessoas, no capítulo 3, nós vemos no contexto de 2 Samuel 15 ao capítulo 22, que quando Davi soube que Absalão, seu filho, estava montando ali uma conspirata contra ele, eles vão até Jerusalém para tomar o trono, e Davi escolhe sair
Diz lá no capítulo 12, capítulo 15, aliás, quando Davi ia subindo no vale de Cedron, ele ia chorando com a cabeça coberta, e o povo também com a cabeça coberta ia chorando junto com ele. E ele começa a falar: até quando tornareis a minha glória? Ou seja, no versículo 3, quando ele diz glória, ele está falando que a honra dele como rei. Ele tinha honra como um rei, ele era honrado como um bom rei. Mas no momento que o povo toma isso, despreza Davi, ele começa a dizer a Deus: até quando tornareis a minha glória vexame? Até quando vocês tentarão fazer isso? E veja só que ele diz: e amareis a vaidade, buscareis a mentiras. E a palavra aqui para amareis a vaidade é os que amam a vaidade, buscam a mentira, quer dizer ilusões, imaginações vãs, extravagâncias inúteis, invenções mais intencionadas. Multidões, amados, entusiasmadas seguem a vaidade e pagariam caro por seus pecados. Quando seguimos coisas vãs que esse mundo nos oferece e acreditamos em mentiras, sempre acabamos nos perdendo. O povo não estava apenas depondo o rei, mas também lutando contra o próprio Senhor, porque foi Deus que colocou Davi no trono. Amareis a vaidade, buscarei a mentira. Saibeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. A situação que Davi se encontra aqui é uma situação muito complicada, mas ele exorta, mesmo assim, os seus inimigos. E ele diz que o Senhor distingue para si o piedoso. Amados, os justos são escolhidos de Deus, e por sua graça distinta foram reservados e separados dos homens pagãos. E aqui eu sou muito propenso a falar sobre que Deus elege os seus. A eleição da doutrina, por exemplo, que os não regenerados não podem suportar, ou seja, mas que essa doutrina da eleição, ela é uma verdade gloriosa que afirma que consola o crente sobre a tentação. A eleição, irmão, é a garantia da salvação total e um argumento a favor do sucesso no trono da graça. Deus nos escolheu para Ele, como um povo peculiar dele, um povo exclusivo dele. E não é o mundo, não são as circunstâncias que podem separar o cristão de Deus. E Davi diz: por mais que essas pessoas tentassem desonrar ele, por mais que as pessoas buscassem o pecado, viver uma vida depravada, ele poderia declarar que o Senhor distingue para si o piedoso. Não importa o que o mundo tente fazer, não importa o que o mundo tente contra a vida do cristão, Deus separa para si um povo exclusivo, um povo separado, um povo eleito, como diz Romanos capítulo 8, verso 28, capítulo 8, dizendo que Deus, irmãos, Ele nos salvou, e que nada pode nos separar do amor dEle. Não é fome, não é nudez, não é circunstâncias desse mundo, nada, porque o cristão, Deus, Ele separa o piedoso para si. E Davi tinha essa convicção em mente. Em terceiro lugar, qual deve ser a nossa atitude? Veja só que Davi diz: irai-vos, não pequeis, consultai no travesseiro o coração e consolai. Em terceiro lugar, Davi encoraja, irmão, outros através de suas próprias lutas. Ele encoraja essas pessoas a consultar, a não pecar contra Deus e consultar o próprio coração. Davi lhe dá 5 instruções, sendo que todas elas se aplicam a situações hoje. Quando percebemos a ira crescendo dentro de nós, ele diz: não pequeis contra Deus. Versículo 4, ele diz: irai-vos e não pequeis. A ira pecaminosa, ela produz palavras e atos, e até mesmo homicídio, conforme Mateus 5,
1:26. Uma pessoa pode ser suicida, pode matar alguém, né? Odiando no coração ou mesmo em ato. Paulo cita também esse versículo em Efésios 4:25, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Lembrando que nem toda ira ela é pecaminosa. Não há ira, há uma ira santa contra o pecado que deve estar presente no coração de todo cristão. Ou seja, nós devemos odiar o pecado em nossas vidas. Nós devemos odiar aquilo que nos indignar com o pecado que tanto faz o cristão errado. Devemos, irmão, fazer o melhor para Deus. Devemos cuidar para não alimentar uma ira pecaminosa. E Davi diz: irai-vos e não pequeis. E após essa ira, ele diz que essas pessoas deveriam consultar no travesseiro o coração, ou seja, fazer um exame do coração. Não é ir ao médico, né? Mas no travesseiro, na hora de dormir, pensar: por que vocês agem assim? Por que vocês estão pensando? E muitas vezes, amados, é muito fácil irar-se com o pecado de outras pessoas, mas é muito difícil, ao mesmo tempo, olhar para o nosso próprio coração. O próprio coração. Na verdade, o próprio Davi havia feito isso em 2 Samuel 12:7, quando Natan chega a Davi e fala para ele sobre a história do Senhor que tinha sobre uma ovelha e tudo, e Davi se ira. Davi ficou irado, diz: esse homem merece morrer. E Natan diz para ele: tu és esse homem. Diz: tu és este homem. Foi muito fácil ele se irar com o pecado de outros, mas foi muito difícil ele reconhecer o próprio pecado do coração. Natan teve que chegar com ele e falar para ele sobre aquela situação. Um autoexame do coração. É muito fácil julgar outros pelos seus atos, mas é muito difícil muitas vezes olharmos o nosso coração pecaminoso, nosso coração muitas vezes se ira com coisas alheias. Davi diz para não pecar contra Deus e fazer um exame do coração. E após esse exame do coração, esse autoexame, para ver o que está no coração, amados, e até próprio, eu gosto muito, né, que de Salmo 139, 23, 24, que o salmista diz: sonda-me o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista pede para que Deus faça um autoexame. Uma pessoa, amados, que não faz um exame no próprio coração, esse autoexame, ou para ver o que realmente está causando, muitas vezes ansiedade, muitas vezes ira, muitas vezes inveja e outras coisas, ela não pode prosperar, ela não pode se quietar, como Davi vai continuar dizendo, que ele vai dizer, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro do coração, faça o exame, e ele diz que sossegai. O homem que percebe o pecado do seu coração e confessa ao Senhor, ele consegue sossegar. A reflexão sincera sobre o nosso coração não deve causar inquietação, mas sim nos levar a confessar nossos pecados ao Senhor e nos apropriar de seu maravilhoso perdão. 1 João 1:9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O homem deve sempre analisar o seu coração para ver o que tem nele. E com essa reflexão, ele deve confessar a Deus o que está no coração. Davi encoraja os inimigos, irmãos, a fazer esse exame. Ele encoraja outros através da própria luta. Ele continua dizendo: oferecer sacrifícios de justiça. Ou seja, após esse amar-se, esse confessar do pecado, oferece sacrifício. Quando o judeu ele oferecia sacrifício de modo correto, isso estava dizendo, irmãos, que eles estavam buscando comunhão com Deus novamente.
O sacrifício era uma oferta que mostrava a eles que estavam voltando à comunhão com Deus, estavam em um arrependimento sincero. Quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos sossegados diante de Deus, com uma consciência limpa. O cristão ele pode oferecer sacrifício. De que forma? Sacrifícios do seu culto, com sua própria vida de consagração diante de Deus, com a sua vida de santificação e obediência ao Senhor. Normalmente uma pessoa que não está vivendo uma vida indignada diante da situação, diante de sua vida, ele não oferece sua vida a Deus como sacrifício. Romanos capítulo 12, diz que... vou abrir Romanos capítulo 12, vamos lá rapidinho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que nós temos oferecido nossos corpos como sacrifício a Deus, nossa obediência, tudo que somos, tudo que fazemos ao Senhor? Tanto Davi pede para esses homens oferecerem sacrifícios no sentido de mostrar um arrependimento sincero, e um arrependimento sincero leva o crente a viver de uma forma consagrada diante de Deus. Davi também aconselha eles, dizendo: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos, irmãos, são como Absalão. Eles confiam em sua liderança, em sua influência, em suas estratégias, em sua popularidade, mas não confiam no Senhor. Portanto, muitas vezes seus planos, o seu plano é condenado e fracassado. Davi ele não era apenas um rei, estrategista militar, mas também um pastor amoroso que se importava com o seu povo. Ele se importava com o seu povo ao ponto de ele decidir fugir de Jerusalém para não ter guerra com o seu próprio povo. Ele era alguém que se importava com o seu povo. Ele sabia, mas que sua situação espiritual e do povo era muito mais importante que sua aptidão militares, pois o Senhor dá vitória a quem se confia e obedece a Ele. E Davi apenas confiou no Senhor, mas Absalão confiou na sua própria liderança, na sua própria forma de fazer as coisas, e ele caiu por terra. Davi aconselha: confia no Senhor, tenha uma vida correta diante de Deus e confie nele, porque Deus faz justiça. Quarto e último lugar, qual deve ser nossa atitude na angústia? Qual foi a atitude do salmista? Versículo 6, ele diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Versículo 6 nos mostra, irmão, que porque o Senhor é de louvar ao Senhor. Davi louva ao Senhor, porque o Senhor enche o coração de satisfação e paz. Veja só que ele diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer? O povo que não conhece a Deus, normalmente eles começam a se perguntar: quem é que vai nos conduzir? Quem é que vai nos mostrar o que é correto, o que é certo? Eles entram em desespero. Quando acontece algo, eles não sabem para onde ir, em quem confiar, o que fazer. Mas o cristão não. O cristão ele busca no Senhor. Porque Davi louva ao Senhor, porque o Senhor enche o coração de paz. Veja só que ele diz: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós. Ele diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Esses muitos eram aqueles que não conheciam o Deus Jeová. Ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E quando Deus
levanta sobre nós a luz do seu rosto, Ele nos dá paz, Ele nos dá sossego. Enquanto o mundo está lá fora perguntando: quem nos dará a conhecer? Quem nos conduzirá? Quem nos dará a esperança? Deus levanta a luz do seu rosto sobre o seu povo, e dá paz e dá alegria, mesmo nas dificuldades. Vejamos também que Davi declara, dizendo: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando diz: há fartura de cereal e vinho. Em segundo lugar, nós podemos notar que Davi louva ao Senhor, porque o Senhor enche o coração de alegria. O Senhor encheu o coração de Davi de alegria, e diz: é melhor. Disse alguém, irmãos, um certo comentarista disse que sentir o favor de Deus uma hora em nossa alma arrependida, do que sentir longos séculos debaixo do sol mais quente que este mundo der. Ele diz que Jesus no coração é melhor do que qualquer mordomia que o mundo nos oferece no presente século. Trigo e vinho são frutos do mundo, mas a luz do semblante de Deus é fruto do maduro céu, que somente Deus pode dar ao cristão. Eu vejo aqui que é bem possível, que nós vimos semana passada no contexto, que ele diz: quando lhe há fartura de cereal e de vinho, quando esse povo estava lá em Jerusalém celebrando, quando eles tinham fartura, enquanto Davi estava no deserto, perdido, sem saber, talvez comendo coisas, algumas coisas privadas, algumas coisas que estavam ali já no seu limite. Ele diz: quando eles estão comemorando lá a vitória deles, eu estou alegre aqui, eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque Deus me dá essa alegria, porque Deus me dá essa paz, porque Deus é que dá a paz e a alegria no coração do cristão. Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Irmãos, uma pessoa, ela pode ter o mundo inteiro, mas se não tem Jesus Cristo, ela é pobre. Uma pessoa pode ter tudo que esse mundo oferece, mas se ela não tem Jesus Cristo, ela é a mais infeliz de todas. Sem Cristo, amados, não há alegria, não há esperança. Versículo 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu gosto muito desse versículo, porque ele nos mostra que o Senhor nos dá descanso seguro. O Senhor nos dá descanso seguro. Davi louva ao Senhor porque o Senhor enche o coração de paz e satisfação. Davi louva o Senhor porque enche o coração de alegria, versículo 7. Agora, Davi louva o Senhor porque o Senhor dá um descanso seguro. O Senhor é o porto seguro de Davi. Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono. Esse belo hino aqui, irmãos, do hino da noite, como é conhecido, seria como Davi falasse: não me sentarei para ficar vigiando, por ter medo, mas me deitarei, deitado não ficarei acordado, ouvindo todo som sussurrante, mas me deitarei em paz e dormirei, pois não tenho nada a temer. Aqueles que têm, amados, sobre si as asas de Deus não precisam de outra proteção. A proteção do Senhor é melhor que as trancas dos ferrugem. Observe, por exemplo, a palavra aqui só, porque só Tu me fazes repousar seguro, que significa que Deus era o único e exclusivo guarda do salmista. Embora estivesse sozinho, sem a ajuda dos homens, ele estava sendo bem guardado porque estava sozinho com Deus. A consciência tranquila, irmãos, é a boa companheira na cama. Uma consciência de que a pessoa está em obediência. Uma consciência que o coração diante de Deus está limpo.
quando muitas vezes nossas horas de insônias, né, poderiam ser determinadas por falta de confiança, e as mentes muitas vezes são perturbadas. Alguém já disse que dorme profundamente quem tem fé, e miná-lo para dormir, né? Agora, uma pessoa que não tem fé, irmãos, não consegue dormir, não tem confiança em Deus, não tem entregado a Deus, tem muitas dificuldades na vida. Não há travesseiro tão macio como a promessa de Deus. E não há também coberta tão quente como o interesse garantido em Cristo. Em paz me deito e logo pego um sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A consciência tranquila, ela é boa companheira na cama. Repito novamente. Davi poderia ir para o seu leito, quando Absalão estava no reino de seu pai, no leito de seu pai, no leito vivo, em uma cama macia, talvez ele estava com a consciência um pouco pesada. Mas Davi, mesmo dormindo em qualquer lugar improvisado, ele poderia dormir bem, porque diante dos homens, diante de Deus, ele sabia que estava com consciência limpa, estava fazendo a vontade de Deus. Para nós concluirmos, gostaria de dizer que confie em Deus acima de tudo, pois Ele está presente quanto mais ninguém estiver. O poder dele não tem limites e será usado em nosso benefício nos momentos mais agoniantes de nossas vidas. Tenha fé e confiança em nosso Senhor. Ele lhes mostrará onde devem repousar os seus pés, e qual é o seu rumo. Algumas aplicações: o primeiro, devemos recorrer ao Senhor em oração quando a angústia estiver perturbando o nosso coração, como fez o salmista. Segundo, devemos advertir os que causam problemas e confiar no Senhor, porque Ele nos salvou e dele somos. Terceiro, devemos ter em mente que todas as coisas cooperam para o nosso crescimento e amadurecimento na fé, e através das nossas lutas podemos encorajar e ajudar e orientar outros na fé cristã. Quarta aplicação: devemos continuar louvando o Senhor, passando por momentos de tristeza, de dor, de perseguição, porque o verdadeiro crente, irmãos, é preenchido pela presença do Espírito Santo, que dá paz, alegria, descanso ao coração. São frutos do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, versículo 22. Confie no Senhor mesmo nessas circunstâncias ou em tristeza. Mesmo que as dificuldades no presente momento seja muito difícil, continue sua fé cristã. Confie no Senhor como Davi confiou. Como Davi podia ir mesmo para o seu leito, mesmo sendo perseguido, atormentado, ele podia descansar no Senhor. Que nossos corações descansem no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque podemos descansar em Ti, confiar, Senhor, sabendo que Tu está no controle de nossas vidas. Deus, eu oro para esta igreja, eu oro, Senhor, para aqueles que estão nos seus lares nesse momento, que o Senhor possa estar confortando os seus corações. Ajuda, Senhor, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a muitas vezes dificuldades particulares. Ajuda o Teu povo, Senhor, a continuar confiando, perseverando na fé. Dá, Senhor, um coração convictos e cheio, Senhor, de alegria, mesmo em meio a perturbações. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês vão cantar o